Muito boa noite a todos, a todas. Eu quero dizer que é um grande prazer estar aqui, compartilhar essa mesa, não só com o Dr. Martim Sampaio, mas com todos que estão aqui compondo a mesa e que fazem parte da coordenação dessa comissão extremamente importante da Ordem dos Advogados do Brasil, com o João, que teve a iniciativa desse projeto, Dr. Everton e o Giovanni Eldazzi, né? É um prazer e eu digo que essa aproximação nossa da Universidade de São Paulo, no caso do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo, com a Comissão dos Direitos Humanos, para nós é muito importante. De partida, eu diria, por uma razão muito simples, né? Eu vou abordar alguns aspectos do conceito da qualidade da democracia, mas falar em democracia, de partida, é falar nos direitos humanos. Uma das promessas centrais do regime democrático, da experiência democrática, não é? Exatamente no que ela se diferencia das suas alternativas, regimes autoritários, totalitarismo, uma série de outras formas de organização política que existiram na história da humanidade, é que os direitos humanos estão colocados no centro, no sentido de que a política, o regime, o governo, a estrutura de funcionamento do sistema democrático está voltado para precisamente assegurar direitos das pessoas, os direitos dos indivíduos, né? O direito das pessoas de partida em relação, por uma parte, à sua liberdade, por outra parte, à igualdade, né? No dia a dia, nem sempre nós temos clareza do que significa a liberdade que está incluída no sistema democrático. Eu chamaria atenção para o quanto o conceito da liberdade, o princípio de liberdade, que é tão fundamental no sistema democrático, o quanto ele abre a possibilidade de que as pessoas possam fazer escolhas para a sua própria vida, né? Escolhas que estão diretamente relacionadas com como elas querem se desenvolver, como elas querem se realizar, como elas querem, até como alguns autores clássicos diziam, perseguir ou buscar a felicidade, né? Então, acho que esse portal que está sendo lançado em torno dos direitos humanos, em torno da atividade da Comissão dos Direitos Humanos e abrir essa conexão, essa relação com a sociedade, acho que tem esse papel de uma aproximação em relação a aspectos que são absolutamente fundamentais da nossa experiência democrática, né? Na verdade, quero apresentar alguns aspectos da discussão para vocês. Não pretendo cansá-los com uma longa palestra de natureza conceitual, mas fazer menção a algumas coisas que poderiam contextualizar o modo como nós pensamos e como na ciência política, em particular, que é a minha área, se introduziu o conceito de qualidade da democracia. Uma questão, uma pergunta imediata que ocorre quando nós entramos em contato com o conceito é como é possível medir a qualidade da democracia, né? E é isso, em parte, que eu pretendo, se não responder inteiramente, pelo menos indicar algumas sugestões de natureza analítica, né, para nós pensarmos a qualidade da experiência democrática que nós temos no Brasil. E isso está diretamente relacionado com alguns aspectos que o João já pôde desenvolver, né, e particularmente com o lugar que os direitos humanos têm no cenário da democracia. Em última análise, eu diria, a qualidade do regime democrático se mede por quanto direitos humanos são não apenas garantidos para aqueles que estão em posição melhor na sociedade, mas são expandidos, estão disseminados para o conjunto da sociedade, assegurando a possibilidade de participação, assegurando a possibilidade de que as pessoas possam fazer as suas próprias escolhas em relação ao destino que pretendem ter na vida, né? Eu vou abordar alguns desses pontos que estão indicados aqui no roteiro, começando por este que, de alguma maneira, contextualiza
a experiência democrática brasileira. Sem alongar demais esta apresentação, eu gostaria de lembrar que, quando nós olhamos o século XX, foi considerado, por exemplo, um historiador muito importante, o Eric Hobsbawm, como um século curto, não é? Olhando a experiência do século XX, talvez o fenômeno ou o acontecimento mais importante de todo o século tenha sido o que ocorreu a partir dos anos 70 do século XX, né, a expansão, por assim dizer, da mancha democrática. Né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: até os anos 70, o número de países que eram efetivamente democráticos era muito pequeno. O número de países onde a democracia era efetivamente consolidada. Né? Mas, a partir da Revolução dos Cravos, em Portugal, faz agora 40 anos, em abril do próximo ano, se completarão 40 anos da Revolução dos Cravos. Se inicia em Portugal, depois na Espanha, em seguida na Grécia, e vem para a América Latina. E da América Latina se expande para alguns países da Ásia, depois da África, e agora, mais recentemente, no início do século XXI, também para áreas do Oriente Médio, do norte da África, do Oriente Médio. Por que eu digo que esse é o fenômeno mais importante? Olhando o conjunto da experiência do século XX, nós tivemos revoluções no início do século, nós tivemos a emergência do nazismo, do fascismo, nos anos 30, nos anos 40, tivemos uma guerra absolutamente com resultados dramáticos muito graves para a história da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial, com um volume de vidas perdidas que nem sempre a gente, nem nos filmes, nem na experiência de conhecimento diário, nem mesmo na escola, nós temos noção do número de vítimas que a guerra fez. Isso foram uma série, portanto, de eventos muito importantes. Mas eu digo que o fenômeno mais importante é a expansão da democracia, porque foi, a partir desta expansão, a possibilidade de que povos que nunca tinham tido a experiência de fazer de maneira adequada a escolha dos seus governos, e, ao mesmo tempo, com essa escolha, procurar intervir no rumo, na decisão, através dos quais os governos e as políticas públicas são adotadas, né, só aconteceu a partir dessa expansão. Né. Vejam, no caso da experiência de países como Portugal, a longa experiência salazarista, né, a longa experiência do franquismo na Espanha, né, o regime dos coronéis gregos, né, todas essas experiências que, depois da queda do Muro de Berlim, com o solapamento do chamado Império Soviético, atinge também os países do leste europeu, que tinham vivido 40, 50, alguns casos 70 anos sob um domínio, sob uma forma de organização política que não permitia a participação direta, aberta dos cidadãos. A democracia inaugura precisamente essa possibilidade. Não é? E é isto que, de alguma maneira, mostra, assegura, não é? Que, a partir do que ocorreu da década de 70, aquilo que alguns autores chamaram a terceira onda de democratização, que vem na sequência do que tinha acontecido no século XIX, e algumas mudanças que ocorreram depois da Segunda Guerra Mundial, a terceira onda se expande e, num certo sentido, abre a possibilidade de que povos, países que nunca tinham tido essa possibilidade, possam se organizar no quadro dos princípios de liberdade, de igualdade, portanto, em condições de escolha do seu próprio destino. Não é? Penso que, portanto, isso não é pouca coisa. Se nós olharmos no conjunto do século, não é pouca coisa. Foi uma mudança extraordinariamente importante. Quando nós olhamos, a partir deste contexto internacional mais amplo, o que ocorreu no Brasil, eu gostaria de começar com essas observações muito simples para afirmar que, desde o período, pelo menos desde 1988 para cá, depois da resistência democrática que ocorreu no Brasil e da luta contra a ditadura, contra o regime militar, sob tutela, o regime autoritário que prevaleceu no país por mais de 20 anos, sob tutela militar, todos os avanços que nós tivemos no Brasil. O período que nós estamos vivendo atualmente, né, é um segundo período de cerca de 20 anos, em quase 125 anos de república. É um segundo período de aproximadamente 20 anos de regime democrático, o que nos indica que a nossa experiência
é uma experiência democrática relativamente jovem, relativamente frágil, até se poderia dizer, não é? Mas, ainda assim, eu acho que é preciso reconhecer, o Brasil está hoje, do ponto de vista das características da sua democracia eleitoral, não é uma das maiores democracias eleitorais do mundo, talvez só comparável à Índia, aos Estados Unidos, e se nós tivermos muita concessão, fizemos uma concessão no conceito, não é? A Rússia, que se democratizou a partir daquelas notas da perestroika, mas depois teve uma série de reversões que não nos permite propriamente dizer que se trata de um regime plenamente democrático. No entanto, a Rússia também tem eleições, não é? Eu digo que, nesse caso do Brasil, essa característica é muito importante, porque desde o período de 88, da primeira eleição que ocorreu democrática, em 1989, nós temos tido uma série de ciclos eleitorais que têm se sucedido normalmente. Não há propriamente registro de fraude, no sentido mais fundamental das eleições, não é? Pode ter fraude aqui ou ali, num ou outro lugar, mas, ao longo do processo, a justiça eleitoral no Brasil vem progressivamente criando um marco em que as eleições são confiáveis, não é? A tal ponto que nós tivemos, no início deste século, em 2002, nós tivemos uma alternância extremamente importante no poder, sem entrar no mérito dos governos que existiam antes, dos governos que existiram depois. O fato de que tenha tido uma oposição de um partido, de um sistema de competição eleitoral que estava inteiramente fora do establishment e que tenha chegado ao poder, indica que nós alcançamos no Brasil a possibilidade da alternância no poder, que é uma característica fundamental do regime democrático, né? Eu mencionaria ainda alguns fatores, como o fato de que hoje os militares, no caso brasileiro, que tiveram tanta importância na política brasileira, não só no período entre 64 e 1988, não é? Mas mesmo antes, quando nós olhamos para a experiência democrática, que vai de 46 a 64, inúmeras vezes, não é? Quando tivemos crise no país, havia segmentos da política, dos políticos civis, que iam bater na porta dos quartéis e chamar a intervenção dos militares. Tivemos golpes, tivemos suicídio de presidentes, tivemos renúncias, tivemos derrubada de presidentes, sob a égide de uma frequente intervenção militar na política brasileira que não caracterizava propriamente uma situação democrática. Bem ou mal, às vezes com dificuldade, o fato é que os militares de 88 para cá, eles estão subordinados às autoridades civis. Se constituiu no Brasil o Ministério da Defesa e os diferentes segmentos das Forças Armadas se subordinam às autoridades civis, que é uma condição fundamental para se ter democracia. Não é? De tal modo que a autoridade de quem é eleito não é usurpada, não é solapada, eventualmente, por uma força que tem poder, que domina recursos de poder. Não é? Eu mencionaria também o fato de que nós temos, quando nós olhamos o espectro político brasileiro hoje, não há nenhuma força, nenhum agrupamento político que esteja reivindicando ocupar o poder através de meios, através de formas antidemocráticas. Eu acho que essas indicações mínimas, não é? Eu poderia aprofundar ainda muitas delas, mas acho que essas indicações nos sugerem, apontam a ideia, apontam a possibilidade. Temos um regime democrático no Brasil. O problema seguinte, a questão seguinte, se trata de saber da qualidade deste regime. Mas nós não podemos negar que nós estamos sob a égide da democracia. E essas características, de alguma maneira, que são muito fundamentais, são indicativas disso, né? Eu faço a menção aí, a referência a um autor da minha área da ciência política, um autor muito consensual, que é o cientista político norte-americano Robert Dahl. O Dahl, que é um dos grandes mestres do conceito de democracia hoje, não é? Muito consensual, como eu disse, o Dahl chama atenção para o seguinte: tem democracia quando você tem fundamentalmente duas características. Por um lado, a possibilidade de ampla participação da comunidade política. Não apenas a participação daqueles que são eventualmente reconhecidos diferenciadamente, mas que o conjunto da comunidade, o conjunto dos adultos de uma determinada sociedade, em relação aos quais políticas públicas que são adotadas os atingem,
de alguma maneira, envolvem as políticas que são adotadas, quando esses adultos participam ativamente, não é? Têm direito a fazer escolha de governo e podem, eventualmente, até ser, não apenas eleger, mas também serem eleitos, né? Que é o princípio da participação. Mas o Dow também chama atenção para um aspecto que eu mencionei antes. Não basta apenas ter participação, é preciso que estejam asseguradas as condições de contestação de quem está no poder. Então, esses dois princípios, participação e contestação, eu diria que estão relativamente consolidados no Brasil. Nós temos problemas que eu vou chamar a atenção na sequência. Por exemplo, na área do financiamento das campanhas eleitorais, há um desbalanço do poder econômico que intervém nas campanhas eleitorais. Nós temos problemas também com o sistema eleitoral. Por vezes, o voto de brasileiros de alguns estados vale mais, por exemplo, do que o voto dos brasileiros de São Paulo, mas, ainda assim, os princípios de participação e de contestação estão assegurados. O que indicaria que, para entrar na discussão da qualidade, nós temos que reconhecer que nós temos um sistema democrático no país, né? A partir daí, no entanto, eu gostaria de chamar a atenção para o outro lado da moeda, ou seja, para os outros aspectos que, de alguma maneira, nos pedem, nos convidariam a pensar propriamente qual é a natureza da democracia que nós temos no Brasil. Eu começo por chamar a atenção para alguns desses aspectos, inclusive alguns que foram mencionados pelo João na apresentação do portal. Quando nós olhamos para o tema do império da lei, eu acho que é preciso reconhecer, não é, que há diferenças muito fortes na aplicação das leis no Brasil. A lei, embora na Constituição ela seja estabelecida como igual para todos, nem todos têm não apenas acesso às possibilidades de terem os benefícios dos direitos, de assegurar pela lei os seus próprios direitos, mas, às vezes, a aplicação da lei desequilibra, ela é desigual. O que significa que nós temos um problema no que diz respeito ao império da lei. O império da lei avançou muito, mas ele não está inteiramente estabelecido no Brasil. Um exemplo disso é o abuso do poder, que ocorre muitas vezes, tem ocorrido nos últimos anos, tem ocorrido nas últimas décadas, e, em particular, o fato da corrupção ser hoje um fenômeno que perpassa praticamente todas as esferas da administração pública federal, regional e municipal. O abuso do poder e a existência da corrupção é uma indicação de que o império da lei não está inteiramente estabelecido. Nem todos se submetem, não é, ao que a lei estabelece sobre a forma de administrar recursos públicos que dizem respeito ao interesse do conjunto da sociedade. A extensão dos direitos de cidadania, isso tem relação direta com o tema dos direitos humanos, apresentado pelo João, e que diz respeito ao papel desta comissão tão importante da Ordem dos Advogados. A extensão dos direitos de cidadania avançou muito no Brasil. Se nós olharmos o Brasil do século XIX, em que tinha escravatura, nós avançamos alguma coisa, não é? Já não temos mais, pelo menos não naquela extensão, o cenário da escravidão. Mas é preciso reconhecer que há algumas áreas em que os direitos não estão inteiramente estabelecidos. Por exemplo, eu queria chamar a atenção para as nossas amigas, para as mulheres que estão presentes aqui neste plenário de hoje, não é? A representação feminina no Congresso Nacional não chega a 9%. E eu acho que isso introduz uma questão de natureza a respeito da igualdade que supostamente a democracia tem que assegurar. O problema não é se as mulheres estão representadas indiretamente pelos homens. O problema é que, por vezes, a maneira como as instituições funcionam impede que haja mais representação das mulheres no Congresso Nacional. E isto significa que muitos dos temas que são sensíveis e importantes para as mulheres não são trazidos para a agenda pública, para o debate público. Eu não preciso mencionar temas específicos que têm maior interesse, maior sensibilidade para as mulheres. Alguns, às vezes, dizem, não, mas os homens podem tratar. As mulheres, nem sempre nas pesquisas de opinião as mulheres concordam com esse ponto de vista. Mas também tem outras minorias no Brasil, não é, que não estão inteiramente representadas, não é? Eu diria também que, quando nós olhamos o cenário das desigualdades, em particular das desigualdades sociais, é preciso reconhecer que houve avanços importantes.
o índice de Gini, que é um dos índices internacionais mais importantes de medir a desigualdade, mostra que nós avançamos muito no Brasil, né? O índice caiu vários pontos e, nesse sentido, nós temos um cenário talvez marcado pela inserção recente de segmentos que tinham, às vezes, não participavam do processo de consumo, que agora estão inseridos no mercado de consumo. Mas eu acho que isso, no entanto, embora essa incorporação tenha um significado extraordinariamente importante, não quer dizer que nós temos eliminado a miséria no Brasil. Ainda há áreas, razão pela qual, às vezes, o governo cadastra, alguns dos governos recentes têm cadastrado a maneira como trata a miséria, até para poder adotar políticas públicas. O que nos indica que algumas das desigualdades sobrevivem. E elas são extremamente importantes porque elas qualificam, num certo sentido, não apenas as pessoas na sua inserção no mercado de trabalho, mas também na sua inserção no mercado propriamente político, na percepção de quais são os temas que estão em jogo na política, de tal modo que as pessoas possam fazer escolhas claras. Não é? Escolhas de partidos, escolhas de candidatos, escolhas das políticas públicas que lhes interessam. A desigualdade afeta, não é, também essa dimensão. Não é? Eu menciono algumas outras questões, como o direito à vida. Não é? Vejam, há um dado que é absolutamente surpreendente. Em 27 anos, os dados do Ministério da Justiça e do Ministério da Saúde mostram que houve mais de 1 milhão de assassinatos no Brasil. Quer dizer, o direito à vida, em consonância com as políticas de segurança, não está inteiramente assegurado. Nós temos riscos à segurança das pessoas. É evidente que na democracia, o primeiro grande direito é o direito de sobrevivência, é a possibilidade das pessoas poderem, a partir da sua sobrevivência, fazerem escolhas da sua própria vida. Eu diria que nós temos também um cenário de violação dos direitos humanos no que se refere à atividade permanente das forças de segurança. Não é que a polícia esteja todo dia voltada para desrespeitar os direitos humanos, não é isso que eu quero dizer. Mas nós temos fenômenos, nós temos fatos, não só, eventualmente, a exemplo de como ocorreu no caso do Carandiru, ou do Carajás, no norte do Brasil, mas nós temos fatos diariamente que indicam que há desrespeito. Nem sempre as forças que têm o papel, a função fundamental de assegurar a existência da lei, de assegurar a aplicação da lei, de assegurar a aplicação dos direitos, nem sempre essas forças se comportam, desempenham o seu papel assegurando direitos, não é? As corregedorias de polícias aumentaram muito as suas funções. Nós temos passos na direção de correção, mas continuam ocorrendo crimes e, por vezes, desequilíbrios na maneira como a questão é tratada. Não é? Eu mencionaria também o fato de que, quando nós olhamos no cenário educacional brasileiro, é preciso reconhecer que, nos anos 90, em particular, houve um avanço muito importante na área do acesso à educação. Mas no que diz respeito à educação fundamental, o acesso das crianças à educação, nós alcançamos perto de 97%, 98% das crianças em idade de estar no ensino básico, de poderem chegar à escola. Mas quando nós olhamos para o ensino médio, o drama, o aspecto dramático se reproduz. Cerca de 80% daqueles que ingressam no ensino médio não chegam a concluir. O que significa que, ao longo do tempo, ao longo do ensino médio, vão ficando pelo meio do caminho uma quantidade muito grande de jovens que não se qualificam, não apenas para ir para a universidade, mas também para se inserir de uma maneira adequada no mercado de trabalho. E eu menciono, finalmente, para poder introduzir o tema da qualidade da democracia, o fato de que, quando nós olhamos para o funcionamento propriamente dito das instituições democráticas, em particular para as relações entre o Executivo e o Legislativo, a despeito dos constituintes brasileiros terem feito uma escolha muito clara em relação à doutrina da divisão de poderes, na Constituinte de 88, há um desequilíbrio. As relações entre o Executivo e o Legislativo no Brasil são assimétricas, não são propriamente equilibradas. Não é? Eu vou desenvolver mais isso para frente, mas para dizer de uma maneira resumida, não é? O presidente brasileiro, o Executivo brasileiro, é um dos mais poderosos de todo o mundo. Os analistas estão indicando as prerrogativas que o presidente tem no Brasil
torna o presidente não apenas aquele que é capaz de assegurar as condições da governabilidade, tal como o executivo entende a governabilidade, mas mais do que isso, o presidente ele tem enormes poderes para assegurar e para impor a agenda pública do país. Alguém sempre poderá dizer, sempre poderá argumentar em relação a esse problema que eu estou buscando enunciar, que como o presidente é eleito por voto majoritário, ele tem direito de assegurar a agenda principal. Mas a democracia não é feita apenas do sistema majoritário no Brasil. Ela é feita também do sistema proporcional, através do qual a sociedade elege um conjunto de representantes para fazer exatamente o jogo entre as instituições, de tal modo que direitos de maioria, mas também direitos de minoria, estejam assegurados. Eu quero sustentar a hipótese, vou apresentar isso de maneira mais desenvolvida para frente, eu quero sustentar a hipótese que no contexto em que o executivo tem muitos poderes, e o legislativo fica limitado na sua autonomia, na sua independência, nós temos problemas não apenas no que diz respeito às funções de fiscalização que cabe ao legislativo, ao parlamento realizar em relação ao executivo, mas nós temos problemas também de representação. A representação da sociedade, a representação das minorias, a representação dos diferentes segmentos ficam relativamente desequilibrados. Vejam, nós temos funcionado desde 1988 no sistema no regime de um sistema político que tem sido denominado de um presidencialismo de coalizão. As características do presidencialismo de coalizão são aquelas que se referem ao fato de que o presidente, a não ser quando ele seja capaz de eleger nas eleições presidenciais e nas proporcionais que ocorrem juntamente com a eleição majoritária, ele seja capaz de eleger uma maioria de parlamentares do seu partido, ele é obrigado, logo em seguida, a fazer uma coalizão, de tal modo que ele assegure condições de governabilidade nos anos seguintes. Não é? O que o leva a buscar, além do seu partido, além daqueles que o apoiaram, leva a buscar apoiado na proporcionalidade dos partidos que chegaram ao Congresso Nacional, apoio para compor o seu ministério através da distribuição de cargos. Quer dizer, o presidencialismo de coalizão tem um apoio muito forte na ideia de que o presidente, para governar, tem que assegurar a maioria no Congresso. E para assegurar a maioria no Congresso, o procedimento adotado é a distribuição de posições no Ministério, posições nas funções executivas, não é? Aqueles que possam apoiá-lo. Eu acho que a partir daí se introduz uma questão, se introduz um problema. Não é? Se a coalizão majoritária é o mecanismo para que o presidente assegure a governabilidade, qual a vantagem que teriam, eventualmente, os parlamentares de oposição? Aqueles que, eventualmente, estariam no campo da oposição, que vantagem teriam? Do ponto de vista da organização do sistema, o sistema está organizado com incentivos institucionais, com mecanismos institucionais que organizam o desempenho e a atuação dos atores, que fortalece, fundamentalmente, a coalizão. Agora, vejam, se nós temos, com agora exemplo do governo Dilma, nós temos a coalizão, a maior coalizão de toda a história republicana brasileira. São mais de 400 parlamentares que apoiam a presidente. Numa circunstância em que, na relação entre o Executivo e o Legislativo, não são apenas a questão das emendas parlamentares, através do qual o Executivo pode dar benefícios àqueles que os apoiam, mas também distribuição de cargos, de posições, uma série de mecanismos através dos quais se costura o apoio da coalizão. Eu diria que, num contexto como esse, se qualquer pessoa aqui desse plenário for eleito deputado, ao chegar no Congresso Nacional, a última coisa que faria seria dizer, bom, eu vou me colocar no campo da oposição, porque os parlamentares da oposição ficam numa posição de tal desequilíbrio que não vale a pena. Agora, isso indica que, portanto, nós inibimos institucionalmente a existência da oposição. E eu queria apresentar o ponto de vista
E esse é um aspecto absolutamente central para pensar a qualidade e para medir a qualidade da democracia existente em qualquer partido. Eu queria sustentar a hipótese de que uma democracia sem oposição significa que nós não temos a possibilidade nem de ter fiscalização, nem de ter uma completa representação. O argumento é simples de entender. O argumento é o seguinte: se vocês pensarem, lembrarem, não é, todos os presidentes que foram eleitos no Brasil de 1989 para cá, Collor, depois o Itamar ocupou a presidência em substituição ao presidente que foi impedido, não é? Mas o Collor, Fernando Henrique, o Lula, e agora a Dilma, não é? Nenhum presidente, mesmo que tenha sido eleito em primeiro turno, nenhum deles jamais teve mais do que 55% dos votos válidos, pelo modo como se organiza a computação de votos no Brasil, não é? O que significa que uma parte de aproximadamente 20% dos eleitores brasileiros fica de fora desta conta, porque são aqueles que ou não votaram, ou votaram em branco, ou tenderam a anular o voto. Tem oscilado as proporções de votos brancos, nulos ou de não comparecimento, tem oscilado entre 15% e 20%. Então, dos 55%, nós já tiramos aproximadamente 20%. Mas isso significa que de 55%, 45% dos votos válidos foram dados para alguém que não é aquele que foi eleito. Ora, se nós temos um sistema de representação que é imperfeito para dar conta desta diversidade social, significa que 45%, mais os 20%, que eventualmente são votos nulos, brancos, ou que eventualmente não compareceram, ficam de fora do sistema de representação. Eu quero sustentar, portanto, a hipótese de que este desequilíbrio, esta assimetria nas relações entre executivo e legislativo, afeta profundamente as funções de representação da sociedade. Talvez a gente possa passar agora para algumas questões propriamente conceituais da abordagem, da formulação propriamente da qualidade da democracia. Eu começo indicando algumas coisas que as pesquisas de opinião recentes têm mostrado, porque é a percepção que os eleitores, que os cidadãos brasileiros têm sobre a qualidade da democracia. 81% na pesquisa que nós fizemos em 2006 na Universidade de São Paulo, conduzida pela Universidade de São Paulo, 81% acham que a lei não é igual para todos no Brasil. 80% considera que as oportunidades de acesso à justiça são desiguais, não são iguais para todos. Dependem de quem tenha posses para contratar o seu advogado, para todo o esquema que se desarticula a partir desse aspecto. 61% não consideram que têm reconhecidos os seus direitos de cidadania. 79% consideram que a corrupção é um problema muito sério no país. 69% não estão satisfeitos com o funcionamento da democracia. Mas eu queria chamar a atenção, em particular, para os últimos dois dados, quais sejam o de que 81% dos entrevistados expressam não confiar nos partidos políticos. E do total, não do 81%, mas do total dos entrevistados, 32%, quer dizer, 1/3 da cidadania brasileira, considera que a democracia brasileira poderia funcionar sem os partidos políticos, e 1/3, no caso do Congresso, considera que poderia funcionar sem o Congresso Nacional. Vejam, isso de alguma maneira ilumina as manifestações que ocorreram no Brasil no período de junho e julho. Ilumina no sentido de que esta insatisfação, esta descrença, essa desconfiança em relação às instituições básicas da democracia, porque são as instituições de representação que deveriam colocar os cidadãos em contato com o sistema político, inserir as suas demandas, inserir os seus interesses, as suas preferências, as suas utopias a respeito do sistema. Quando eles não acreditam nas instituições ou no sistema, significa que esta função de mediação, que é tão importante das instituições de representação, está falha, está funcionando de uma maneira falha, não é? Então, eu chamo a atenção para entrar, e não vou gastar muito mais tempo do que isso, mas para entrar propriamente na conceituação da qualidade, eu chamo a atenção na percepção do público sobre a qualidade. De partida, nós temos uma percepção extremamente negativa, não é? Bem,
eu acho que eu posso passar alguns desses dados, porque eles são repetitivos, né? Eu queria apenas chamar a atenção com este quadro, né? O fato de que aquela menção que eu fiz aqui, o fenômeno mais importante do século XX tenha sido a expansão da democracia, esse é um fenômeno que tem sido mensurado, tem sido medido por uma série de centros científicos no mundo inteiro. Não é? Universidades americanas, europeias e brasileiras, latino-americanas também fazem isso. Eu considero que este índice de medir as democracias é um dos mais completos, que é o índice da Economist Intelligence Unit, né? Os pesquisadores dessa unidade da revista Economist, eles levam em conta uma série de fatores para medir a qualidade das democracias. Eles levam a efetividade dos governos, o quanto eles são capazes de responder às expectativas dos seus eleitores, não é? O funcionamento do ponto de vista dos direitos humanos, o quanto variáveis que diz respeito ao funcionamento eleitoral são confiáveis, eleições são efetivamente confiáveis, e, finalmente, eles levam em conta também a cultura política e a participação. Por que eu estou chamando a atenção para isto? Porque, vejam, de um total de 167 países, o índice do Economist não é o único, que vai mais ou menos na mesma direção. O índice da Freedom House, que é um outro instituto internacional, está exatamente na mesma direção. E mais uns 2 ou 3 existentes no mundo inteiro. Quando nós olhamos 167 países, apenas 25 são considerados democracias plenas, não é? E nós temos 52 que são ainda considerados regimes autoritários. Mas a minha razão para trazer isso é que o Brasil está situado exatamente nisso que na mensuração da Economist se chama de flawed democracies, democracias falhas, que é o que, de alguma maneira, nos insere propriamente na discussão do conceito. Por que seria considerado o Brasil ou alguns países com a sua experiência como democracias falhas? Eu começo, para poder responder a essa pergunta, eu começo com alguns aspectos do conceito propriamente de democracia e de qualidade. Eu prometo não ser muito mais longo do que isso. E, em seguida, sendo o caso, depois de ouvir o Giovanni, abrir o debate que seja necessário. Duas características são reconhecidas no debate internacional como os 2 elementos absolutamente fundamentais de definição da democracia. O primeiro é que a democracia, diferente de qualquer outra forma de governo, é aquela que assegura uma distribuição equitativa do poder, entendendo por distribuição do poder, o poder daqueles que vão tomar decisões que, num certo sentido, afeta o conjunto da sociedade, né? Então, a democracia é o único regime que abre essa possibilidade do poder ser contestado e de ter uma distribuição razoavelmente equitativa. Mas a segunda condição, vejam, a segunda condição não é apenas a que diz respeito à participação na escolha de quem governa, de autorizar quem vai governar em nossos nomes, não é? Aqui, eu acho que o princípio interessante é a lembrança de uma proposição que é feita no século V a.C., na Atenas de Péricles, né? No período da democracia ateniense de Péricles. Péricles, num determinado momento, está fazendo numa celebração muito importante dos mortos da Guerra do Peloponeso, dos heróis gregos, dos heróis atenienses que morreram na Guerra do Peloponeso, não é? O Péricles está fazendo uma exortação com os seus cidadãos que estão na Assembleia, fazer a discussão do que é que diferenciava a democracia ateniense da democracia do governo das outras cidades gregas que existiam na época. E ele diz, a nossa diferença é que não apenas nós escolhemos quem vai nos governar, mas nós temos capacidade de julgamento e de avaliação coletiva daqueles que tomam decisões em nosso nome. Eu queria sustentar, portanto, que a definição mais importante da democracia é aquela que assegura esses 2 lados. De um lado, distribuição do poder, de outro lado, participação na escolha, mas também na avaliação, no julgamento coletivo. Em última análise, a ideia de escolher alguém que governa em nome dos cidadãos é porque os cidadãos esperam que com esta escolha poderão, de alguma maneira, interferir, poderão influir, poderão, de alguma maneira, decidir
quais as políticas públicas que serão adotadas. Escolher um partido, escolher um governo, não é? Tem este objetivo, de, através da escolha, direcionar em que sentido se deseja que o governo desenvolva a sua ação. Ora, o princípio do Péricles é que isso só pode ocorrer, isso só é feito quando os cidadãos têm poderes e capacidade de poder julgar aqueles que governam em seus nomes. Eu acho que isso introduz, eu diria, o cerne da definição do conceito de qualidade da democracia. Mas ainda assim é preciso apresentar mais algumas coisas para se entender o modo como isso se desdobra, não é? E como praticamente é possível mensurar a qualidade, né? Eu queria chamar a atenção, em primeiro lugar, para o fato de que isso que se chama a abordagem da qualidade da democracia, não é? Ela tem um pressuposto que nem sempre está presente, nem nas ciências sociais, e eu penso, presidente, nem sempre no direito, não é? Que é um pressuposto normativo, que é a ideia de que, ao se questionar sobre a qualidade, os atores, ou eventualmente os cientistas, ou eventualmente os intelectuais, ou eventualmente os advogados, ou quem quer que seja que de alguma maneira está em interação com o sistema democrático, ao se interrogar sobre a qualidade, nós estamos partindo de uma premissa que é normativa, ela não é mecânica, ela não é uma consequência mecânica do funcionamento do sistema, mas uma perspectiva normativa, portanto, ética e moral, de que o sistema democrático é uma obra aberta, que permanentemente pode ser aperfeiçoada. E é com esta vista, é com este olhar sobre a natureza do sistema, que nós queremos aperfeiçoar, nós queremos que seja cada vez melhor, normativamente falando, eticamente, moralmente, é com este olhar que nós nos perguntamos sobre a qualidade, não é? Bem, melhorar o funcionamento do sistema significa, em primeiro lugar, fazer uma pergunta, fazer um questionamento sobre as promessas mais fundamentais do sistema democrático, não é? Que é a ideia de liberdade e de igualdade. Tem vários autores que trabalharam isso. Eu lembraria um autor que às vezes é muito próximo da reflexão teórica da área do direito, não é? Que é o Norberto Bobbio, o filósofo político Norberto Bobbio, não é? Que formulou isso de uma maneira muito direta. Na verdade, a democracia, ele diz, ó, vamos simplificar o conceito de democracia. A democracia é fundamentalmente o quanto se garante a liberdade e a igualdade do cidadão. A igualdade aqui entendida como a igualdade de participação, de fazer escolhas sobre o processo de governo em nome de quem faz as escolhas. Mas a igualdade política é aquela que abre as portas para que os cidadãos, para que as pessoas comuns, se quiserem, possam reivindicar a liberdade, a igualdade social e a liberdade econômica. Não há possibilidade de igualdade, de mais igualdade social, de mais igualdade econômica, se não estiver devidamente assegurada a igualdade política, em que as pessoas comuns, não é, tenham acesso à possibilidade de participar igualmente, independente de estarem em posições de status, de poder econômico, de cor, de raça, ou do que quer que seja, ou gênero, na relação, por exemplo, homens e mulheres. Gênero, não é? Extraordinariamente importante. As diferenças de gênero, de poder econômico, de raça, de etnia, de religião, não podem criar circunstâncias que desequalizam, não é? E desse ponto de vista, o princípio de igualdade é extraordinariamente importante. Qual é o modo pelo qual os autores mais recentes que têm trabalhado o conceito de qualidade da democracia fazem a definição do conceito? Eu cito dois autores mais importantes. Tem uma pleiade de autores, tem pelo menos uns 20 ou 30 autores, tem pilhas de livros escritos sobre isso, mas eu vou mencionar particularmente a contribuição de um cientista político italiano, Leonardo Morlino, e um cientista político norte-americano, Larry Diamond. Eles fazem uma proposição extremamente simples. Eles dizem, olha, para pensar a qualidade da democracia, nós temos que pensar como se nós estivéssemos no mercado analisando a qualidade de um produto. E para analisar a qualidade de qualquer produto, não é? Qualquer que seja ele, pensem, por exemplo, num celular.
em que nós vamos à loja e os atributos que nós queremos ter de um celular para que eles atendam às nossas expectativas. Então, o Morlino e o Diamond dizem, a analogia com o mercado nos permite olhar, por um lado, a adequação do produto aos seus objetivos fundamentais, portanto, o conteúdo do produto, no caso da democracia, o conteúdo da democracia, a adequação da funcionalidade do produto, a sua propriedade de uso, as suas qualidades do modo como ele funciona, do modo como ele se torna, digamos, acessível para as pessoas, portanto, os procedimentos de produção, que no caso da democracia são os procedimentos pelo qual a democracia funciona, não é? E, finalmente, o fato de que qualquer produto no mercado, ele visa satisfazer os seus consumidores, quer dizer, os usuários, né? Então, desse ponto de vista, a analogia nos leva a nos perguntarmos se a democracia, o produto, assim como um produto no mercado, se a democracia permite atender às necessidades e às expectativas que as pessoas formulam, que as pessoas têm normalmente na sua vida cotidiana em relação ao funcionamento da política e do sistema político. Quer dizer, no primeiro caso, se trata do conteúdo da democracia. No segundo caso, se trata dos procedimentos pelo qual a democracia funciona, portanto, envolve instituições. E no terceiro caso, diz respeito aos resultados. A democracia supõe que ela produz resultados na forma de políticas, na forma de mecanismos através dos quais a sociedade é tratada. Eu diria que, portanto, né, no caso do regime democrático, aceitando essa analogia que esses autores sugerem, o conteúdo diz respeito aos princípios de liberdade e de igualdade, que são os objetivos da democracia, né? Os procedimentos dizem respeito à natureza do processo de tomada de decisões, decisões que nos afetam a todos, que, num certo sentido, envolve não apenas a escolha de quem governa, mas envolve o modo como as decisões são tomadas. Como todos nós sabemos, tem decisões extremamente importantes que não é apenas o seu resultado final que interessa. O modo como a decisão é tomada significa, às vezes, reconhecer direitos ou isolar direitos, de alguma maneira alienar direitos, né? Pensem, por exemplo, no caso recente do julgamento do Mensalão. O modo, o processo pelo qual a Justiça brasileira e o Supremo Tribunal Federal tratou a questão, não é extremamente importante no que diz respeito aos resultados finais, não é? E, finalmente, quando nós olhamos no caso dos resultados, a analogia com o mercado sugerida pelo conceito da qualidade da democracia nos remete para pensar quais políticas públicas estão sendo colocadas à disposição do público, como se dá a extensão dos direitos sob o regime democrático, diferentemente do regime autoritário. Qual é o efeito dos princípios constitucionais para a vida permanente, para a vida cotidiana das pessoas, né? Qual é a condição de igualdade perante a lei? Eu diria até que aqui, nos resultados da democracia, cabe pensar também no modo como os governos estão se utilizando, estão gastando, utilizando e, portanto, gastando os recursos públicos que são recolhidos do conjunto da sociedade, que é o que forma o fundo público através do qual nós queremos enfrentar, através de políticas públicas, os nossos desafios coletivos. Ao olhar para os resultados, também isto está em questão. Não é? Também esse aspecto. E é por esta razão que, no início da minha apresentação, eu chamei a atenção para o fato de que a presença da corrupção, a existência de corrupção, de alguma maneira perpassando todas as esferas da administração pública brasileira, é uma indicação de baixa qualidade. Não apenas de que o império da lei não está estabelecido, mas que recursos públicos produzidos pela sociedade estão sendo desviados. Não é pouca coisa, do ponto de vista da qualidade do regime, né? Bom, eu para não avançar demais e para não impedir que haja oportunidade de nós conversarmos e debatermos sobre isso, eu queria chamar a atenção apenas para três implicações desta maneira de pensar o sistema democrático a partir do conceito da qualidade da democracia. O primeiro é que a qualidade, numa democracia de qualidade, diferente daquelas que têm... porque vejam, talvez para colocar a questão de uma maneira mais prática, né? Nós temos, com a expansão que ocorreu no século XX, nós temos um número muito maior de democracias hoje do que nós tínhamos nos anos
50, 60, 70 do século passado. Mas quando nós olhamos o conjunto dessas democracias, em algumas tem eleições, mas o império da lei funciona mal. Em outras, de repente, tem o império da lei, mas a extensão de direitos é limitada. Em outras, tem o império da lei, tem a extensão de direitos, mas a capacidade das instituições que são criadas, estabelecidas com a divisão de poderes, principalmente executivo, legislativo e judiciário, não consegue realizar as funções de fiscalização e de controle. Então, essas diferenças é o que nos dá a diferença, é o que, através da mensuração, nos dá a diferença de qualidades distintas entre as diferentes experiências democráticas, não é? Se nós olharmos países da América Latina, nós temos uma diferença entre os países da América Latina no modo como a democracia está sendo desenvolvida. Em alguns países se limita a liberdade, se impede que a oposição tenha a maior ou menor possibilidade de chegar ao governo, se limita, por exemplo, a liberdade de imprensa, não é? Em outros países, muito perto do Brasil, o presidente ou a presidente interfere na escolha daqueles que são da Corte Suprema, que tomam decisões, portanto, sobre a legalidade das decisões tomadas, seja pelo Executivo, seja pelo Legislativo. Eu menciono essas coisas para indicar, portanto, essa diversidade. No entanto, se espera, a partir da definição, que naqueles países em que a qualidade é mais alta, as implicações de uma qualidade de uma maneira mais amplamente estabelecidas são essas que aparecem nesses 3 pontos. Em primeiro lugar, um alto grau de liberdade das pessoas para participar das decisões que interferem, que afetam a gestão da sua própria vida. Vejam que esse é um aspecto da democracia que está ligado com a vida cotidiana, está ligado com, digamos assim, com o que alguns autores, Habermas, por exemplo, chama o mundo da vida. O mundo da vida é uma coisa separada da política, separada das instituições. O mundo da vida é a vida real que nós levamos, não é? Ora, a democracia tem uma conexão com isso, quando ela aumenta ou diminui a liberdade, a possibilidade de que as pessoas façam escolhas que afetam essa dimensão do mundo da vida. Em segundo lugar, um alto grau de igualdade quanto aos efeitos da participação. Numa democracia de qualidade, se espera que as pessoas que participam, votam e, através de outros mecanismos de participação, tenham uma capacidade de influência nos rumos da vida política. Participar não é apenas simbólico, não é apenas para fazer, digamos, número na participação, mas a ideia é que no sistema democrático as pessoas participam para, de alguma maneira, influenciarem decisões que vão afetar as suas vidas, não é? E, finalmente, um alto grau de capacidade de controle dos cidadãos sobre aqueles que tomam as decisões, aqueles que são os formuladores, os implementadores das políticas públicas, não é? Qual é o modo através do qual a democracia cria essa possibilidade? É precisamente através das instituições de representação, partidos e o parlamento. Evidentemente, de controle, o Ministério Público, não é? A Polícia Judiciária, não é? E do Judiciário enquanto tal, na medida em que o acesso do Judiciário, o acesso à justiça seja mais universal e o sistema, as instituições funcionem com padrões de impessoalidade, não é? Bom, essas implicações afetam o modo como as pessoas percebem o sistema democrático. Eu queria, para finalizar a apresentação, sustentar o ponto de vista de que esses elementos dessas implicações estão diretamente vinculados, estão diretamente associados a quanto nós tenhamos avançado numa dada democracia, no reconhecimento e no estabelecimento dos direitos humanos. De alguma maneira, dizer a linguagem dos direitos humanos é a linguagem que traduz todos esse conjunto de direitos, não é? Institucionais, de participação, de fiscalização, de controle, no modo como isso está incorporado na percepção que as pessoas têm do seu lugar na sociedade. Acho, portanto, que o portal sobre os direitos humanos, o portal que abre esta janela da Ordem dos Advogados do Brasil para um contato direto com a população, é um mecanismo extraordinariamente importante, não apenas de nós assegurarmos, nós mensurarmos a qualidade da nossa democracia, mas, ao mesmo tempo, nós permitimos a possibilidade das pessoas comuns avançarem, desenvolverem,
darem a sua contribuição para a melhoria da qualidade da democracia brasileira. Muito obrigado.